Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem, que este vídeo te encontre num bom momento, que a paz de Deus esteja com todos nós, na sua onipresença. E é muito bom estar com vocês mais uma vez. E hoje para falar de um tema um tanto quanto, aliás, falar de uma visão sobre um tema que toca a gente aqui como um todo, né? Que é o medo e mais precisamente a motivação gerada pelo medo. E para a gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Uma das características que eu trago nos meus vídeos, nas minhas conversas, né, nas minhas falas, e que eu sempre deixo aqui compartilhado, é que eu tenho uma orientação kardecista. Basicamente, a base do que eu compartilho com as pessoas vem daí, né? Isso é importante de falar, porque existem diversas linhas, né, de filosofia, de ideias, enfim, de pensamentos. E eu sempre gosto de destacar que o que eu falo aqui é apenas uma linha de visão, é apenas uma forma de ver as coisas, é apenas um ponto dentro de uma grande reta que é a história e o conhecimento da humanidade e da espiritualidade. Então, quando tudo que eu for falar daqui para frente, tenham por favor essa perspectiva, que isso é só um ponto de vista, né? Uma vertente, um aspecto dentro de um todo global, que não passa por cima, que não é melhor do que outros, que não está mais certo do que outros, e enfim, acho sempre bom fazer esse aviso antes de começar, porque é bom para entender, né, o que virá pela frente. Feito esse aviso, vamos fazer juntos uma pequena oração mental. Então, você daí, eu daqui, vamos pensar juntos. Pensar em Deus como Criador do Universo. Deus, uma força, uma energia que criou o universo e que nos dá a vida, nos permite estarmos juntos, nos conectando, que está presente em todos os ambientes, portanto, aqui no momento presente, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, e que essa presença nos traga alegria, nos traga boas reflexões e nos ajude a progredir e a tomar decisões melhores. E vamos nessa. Pois é, gente, motivação pelo medo, vocês já pensaram nisso? Quanta coisa a gente faz motivado pelo medo. Vamos fazer uma brincadeirinha aí, ó. Faz aí na sua casa. Faz uma lista e escreve assim, ó: atividades que eu faço motivado pelo medo. Atividades que eu faço motivado por amor. Por outro motivo qualquer que não seja o medo. Vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, faço trabalho voluntário porque eu quero, uma motivação minha, intrínseca, é de dentro de mim ter essa motivação, tá? O impulso que me leva a fazer isso é uma motivação totalmente individual e subjetiva. Isso eu faço por amor,
digamos, vamos dizer desta forma, tá? Não tem uma... A única motivação é fazer porque eu tenho vontade, ponto, né? Agora, vou dar um outro exemplo. Eu pratico atividade física porque eu tenho medo que na velhice eu não consiga ter o meu corpo funcional. Vou usar um outro exemplo. Eu não me demito, eu não peço demissão no meu trabalho que eu não gosto, porque eu tenho medo de ficar desempregado e não conseguir um outro emprego. Vou dar outro exemplo. Eu não ponho término num relacionamento que eu não tô gostando, mas que é com uma pessoa que eu já conheço, já sei os defeitos, já sei os pontos positivos, eu já tô habituado ali, eu não termino esse relacionamento porque eu tenho medo do que vai vir a seguir. Pô, mas o outro pode ser pior do que esse, né? E se eu não achar outra pessoa? Sabe assim? Vamos dar outro exemplo. Eu não dirijo porque eu tenho medo do trânsito, de acontecer um acidente. O trânsito tá muito maluco, eu não vou dirigir porque eu tenho medo de dirigir. Vamos dar outro exemplo? Eu não saio à noite porque a noite é muito perigoso, eu tenho medo de ser assaltado ou de acontecer alguma coisa. Percebe quantos campos da nossa vida, e quando você terminar a sua lista você vai ver quantas coisas você faz porque você tem medo e quantas coisas você faz porque você gosta mesmo. Essa daqui eu faço por prazer, isso aqui eu gosto mesmo. Eu adoro cozinhar. Não tem coisa que me deixe mais contente do que fazer ali uma comidinha caseira, bem feita, né? Eu gosto muito de dançar, eu adoro dançar, eu saio e danço um forrozinho, maravilhoso. Que mais? Ler. Nossa, como eu gosto de ler um livro bom, menino, um livro bom, sabe? Ver um filme, menina. Puxa, um filme, olha, eu adoro ver um filme. Faço por prazer, estou fazendo por gosto. São atividades que a gente não está fazendo por medo, a gente faz porque a gente gosta. Então, o trazer esta pauta para a gente comentar hoje tem a ver com um convite para um despertar, para um conhecer-se a si mesmo. Com toda a redundância que essa frase possa trazer, né? O conhecer-se a si mesmo é um reforço, né? De realmente buscar o autoconhecimento. E a ideia é que a gente perceba o quanto das coisas a gente faz porque gosta, o quanto a gente faz motivado pelo medo, né? Então, sabe aquela história do pô, vou engolir esse sapo aqui porque a consequência vai ser pior se eu retrucar, meu chefe vai me demitir ou vai me dar uma punição, não sei. Não vou denunciar aquele agressor porque eu tenho medo do que ele vai fazer comigo depois. A propósito, estamos no mês de maio e o mês de maio ele tem duas grandes campanhas. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver. A primeira é o Maio Amarelo, tem a ver com uma campanha de segurança no trânsito para pedestres, carros, motocicletas, ônibus, caminhões, todos que participam do transporte, da vida, né, no trânsito, na sociedade, na rua, né?
portanto, para mim e para você também. E temos uma outra campanha também chamado Maio Laranja. E o Maio Laranja, ele vem para falar sobre assédio sexual ou assédio, abusos, na verdade, abuso ou assédio ou exploração sexual infantil. Poxa, que tema chato, pesado, né, Gabriel? Pesou a mão aí. Não. A maior parte dos casos que envolvem assédio ou abuso sexual infantil estão dentro de casa. Procure saber. Nem que seja pelo medo de que isso possa estar acontecendo dentro da sua casa ou com a seu filho, filha, não importa, né? Assim, a ideia é que a gente comece a refletir, comece a pensar e comece a encarar determinados medos. E aí, gente, o medo, que raios que é o medo? A gente está falando aqui da motivação pelo medo. Fazemos coisas motivados pelo medo. Geralmente é o medo de perder. Perder o quê? Qualquer coisa. Medo, vamos lá, medo é um sentimento, é uma sensação desagradável, né? Mas sobretudo é um sentimento, né? Que é uma emoção humana, é um sentimento humano inerente aos seres vivos, né? E é fundamental para a nossa sobrevivência, que foi desenvolvido desde lá de trás. Então, lá no Kardec, e por que eu abro o nosso encontro falando sobre Kardec, né? Kardec, ele tem um dos seus livros, ele fala sobre a gênese do ser humano, né? E lá ele fala dos primórdios do homem, né? Do desenvolvimento do homem. Gênese tem o sentido de como nasceu, né? Alguma coisa assim, a origem, né? E nessa perspectiva, ele fala que a gente, como posso dizer, como a gênese orgânica, que é o corpo de carne e osso, ele não nasceu assim prontinho, né? Foi tendo toda uma evolução lá, desde o homem primata, lá do primeiro homem, né? E aí Homo sapiens, e aí foi evoluindo, e hoje é como estamos agora. Perfeito. Agora também temos uma gênese espiritual. E na nossa gênese espiritual, a gente já passou por diversas reencarnações. O Espiritismo é uma filosofia que ele é pautado por um grandíssimo pilar. Tem mais pilares, mas esse é um principal que norteia tudo, que é justamente a crença na reencarnação. O espírito ele é eterno, vive para sempre, não morre nunca, e para ele viver as sucessivas vidas que ele tem que viver, ou que ele pode viver, porque ele é eterno, precisa de um corpo material de carne e osso, ou outro material sutil, ou mais grosseiro, não importa, mas que sirva ao espírito como um meio de se expressar. Isso é o corpo, né? Para a gente aqui da Terra, corpo físico, carne e osso é essa matéria aqui, essa caixa, essa capa aqui, né? Essa armadura. Beleza. E aí ele fala que a gente começa a ter ali um contato com o mundo orgânico. No princípio com uma parte assim, digamos, dos
minerais. Passado a fase de contato com a energia dos minerais, a gente passou por uma parte que era uma energia das plantas, uma coisa assim mais um pouquinho mais evoluída. E aí a gente passou para a parte animal. Só que animal, aquele animal mesmo, o irracional. O cachorro, o gato, o leão, o patinho, né, a gaivota. E aí nas sucessivas encarnações a gente foi progredindo, até que em um determinado momento a gente nasce num corpo de carne e osso. Só que aí é que vem a questão. A nossa primeira encarnação num corpo de carne e osso, a gente faz o que com a nossa herança animal? Que a gente passou séculos como animal. E aí, não dá para você simplesmente esquecer tudo ou jogar toda a sua bagagem fora e começar do zero. E no corpo, o corpo agora que a gente tem hoje de carne e osso, o que ficou daquela época, entre aspas? Um negócio que a ciência catalogou como cérebro reptiliano, né? Que é uma parte que na teoria do cérebro das pessoas que estudam isso, é uma região mais antiga do cérebro humano responsável por funções básicas e instintivas de sobrevivência, que é basicamente o que um animal tem. O leão não ataca o carneiro porque ele é mau. Ele tem o instinto, ele tem a fome, ele precisa sobreviver, ele precisa atender a sua, digamos assim, pirâmide de necessidades. Que se você quiser jogar lá no pesquisador depois, pesquisa lá, pirâmide de Maslow. Tem uma parte lá que fala da fisiologia, que ele fala de respiração, comida, água, sexo, sono, enfim, funções básicas do corpo. Tudo bem? O animal precisa disso também, precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir, enfim, precisa tomar água, né? Essa herança da nossa vida animal persiste aí até hoje dentro da gente, aqui dentro da caixinha da massa cinzenta, né? Como dizíamos antigamente ou até hoje aí. Mas hoje disciplinados pelo nosso espírito, pela nossa mente, pelo raciocínio, que foi o que a gente ganhou quando virou humano, né? Deixamos a vida animal e passamos para a vida hominal, né? Pois bem, só que o medo permanece aqui dentro. O que o animal tem de medo? Ele tem medo de ser atacado, né? Então ele se sente ameaçado, ele faz o quê? 3 coisas. Ou ele luta, pode vir que eu vou para cima, vamos lutar. Um exemplo prático para ficar isso aqui, ficar uma conversa mais com exemplos práticos. Um leão desafia o outro leão pela liderança daquela matilha, daquele grupo. O leão que é o alfa, ele vai disputar com o leão que está disputando, que é o beta, e quem ganhar segue como alfa, né? Tem o medo, tem o instinto da ameaça e a reação é luta. Vamos embora. Agora um outro exemplo muito fácil de entender. O leão está querendo comer. Ele quer suprir ali sua necessidade básica, tá com fome. A leoa, né? Todo mundo pesquisa aí no Google que vai ver que é a leoa que caça, né? Aí a leoa foi lá caçar, fez uma tocaia. Só que a presa dela, vamos colocar aqui que era um
uma ovelha, vai. Leão e ovelha no mesmo ambiente. É pouco provável que isso aconteça, mas vamos embora. Só um exemplo para a gente entender. É... Enfim, a ovelha sente o cheiro, sente a ameaça e foge, corre. Primeira reação ao medo, luta. Segunda reação ao medo, fuga. Terceira reação ao medo, a presa, seja lá qual for, vamos mudar de posição, né? O, a leoa tá lá olhando para a ovelha, só que tem um jacaré de olho nela, de olho na leoa. E aí o jacaré consegue atacar e consegue ter sucesso na caça. A leoa paralisou. Então temos essas três reações: luta, fuga, paralisia diante do medo. Vamos trazer para 2025, 9 de maio de 2025. Você recebe alguém vem para te assaltar. Você fica sem reação, você congela. A pessoa te rouba e você não, putz, não fiz nada. Gente, não quero discutir o fato do assalto, tá? Isso é irrelevante. Foca no medo aqui, ó. Foca né? Foca no exemplo, né? Alguém fala alto com você. Ou você aí, você é uma pessoa. Fala um monte pra você. E aí você fala, é o quê? Eu não vou deixar quieto não. É você que é tal coisa, tal coisa. Já tiveram uma dessa em casa? Quase não acontece em casa, né? Umas discussão quente. Às vezes voam uns chinelo, né? Uns tamanco. Enfim. Luta. Diante da agressão. Teve um medo, mas a reação foi luta. Revide. Congelamento, luta. E a terceira é a fuga. Ah, você tá gritando comigo? Oh, nem vou falar com você. Vou virar as costas e vou embora. Não tô aqui pra isso. Tchau. Fuga. O medo gera luta, fuga ou congelamento. Paralisia. Quando eu trago para vocês que a gente está no mês de maio e tem a campanha do Maio Laranja que fala sobre o abuso ou assédio sexual infantil, eu estou falando justamente de que às vezes não vai ter uma denúncia, não vai ter a criança reclamando, o adolescente reclamando, porque ele está com medo. E o medo gera o quê? Paralisia, fuga. Às vezes gera luta também. Mas dentro de uma certa relação, às vezes esse é o que não acontece. Então vamos prestar atenção. Outro item aí de motivação pelo medo. Pensem em algum aí. Vamos pensar. Trabalho, né? Trabalho é um lugar que a gente faz muita coisa, assim, por medo, né? Geralmente é o medo de perder o emprego. Por que o medo de perder o emprego? Porque sem o emprego não tem o sustento. Sem sustento, você fica com fome, passa fome. Sem emprego não tem moradia, né? Geralmente as pessoas que vivem de aluguel e tal dependem daquele salário para ter onde morar. Então, elas muitas vezes estão motivadas e ficam num emprego ruim ou que não passando certos assédios muitas vezes por medo. E tem o outro lado do patrão, né? Quando eu falo dessa forma, gente, é de uma forma generalista, né?
O que eu digo assim, o empregador comandar ou liderar o empregado numa relação de medo, né? Tudo é ameaça, tudo é punição, né? Vamos pegar um outro aqui? Quem que já fez, falou ou ouviu a seguinte frase: arruma seu quarto, senão eu vou te bater. Você está motivando aquela pessoa a fazer a coisa que você quer com base em que sentimento? Entendeu? Tá, já entendi, Gabriel. A motivação pelo medo faz as pessoas fazerem as coisas, elas fazem, mas porque elas querem preservar a sua segurança física ou psicológica, querem atender às suas necessidades básicas, né? Ou, olha esse clássico aqui, ó. Se você não fizer a sua lição, não tem sobremesa. Ou você vai ficar sem jantar no dia de hoje porque você fez malcriação na escola. Alguns diriam que isso é educar, mas no conceito atual isso entra para um outro lugar que é bem pior que isso, né? Cabe aí a reflexão, a provocação. O que eu quero dizer, gente, é que a sociedade cada vez mais extrai e exige do outro relações pautadas no medo. Perceba aí as guerras que a gente tem acontecendo nesse momento, enquanto a gente está aqui vendo o vidinho. Tá rolando guerra na Ucrânia com a Rússia. Tá rolando guerra do Paquistão com a Índia. Tá rolando guerra civil na África em 2, 3, 4 países diferentes. A gente tem a guerra que está acontecendo entre Gaza e Palestina, na verdade, né? Palestina e Israel. E geralmente isso está motivado no quê? Medo. Medo de perder território, medo de perder recurso, medo de perder dominância, poder político numa região. Percebe? Quando os Estados Unidos e a China estão fazendo lá uma guerra cambial ou taxas, etc., o que tem por trás disso? Não só, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tô dizendo assim. Tudo que a gente está vendo acontecer no mundo tem uma pitada de medo por trás. Tem outros interesses, tem muitas coisas. Não estou dizendo que é só exclusivamente o medo. Estou dizendo que um sentimento que permeia todas essas atividades é o medo. Tá, Gabriel, então já entendi. O medo tá dominando tudo e tá. E aí? Que mensagem de alegria você tem pra gente pra fechar a noite? Na verdade, o convite é para que a gente faça o oposto do medo. Qual é o oposto do medo? O que você diria que é o oposto do medo? Muitas pessoas diriam que o oposto do medo é a coragem. Que o oposto do medo é a segurança, é a confiança, a bravura. Não. Para esses casos que a gente está falando aqui de relações humanas, o oposto do medo é o amor. Tá, Gabriel, só que aí você falou do amor. Amor é uma coisa extremamente genérica e não me ajudou muito. Então vou deixar mais claro, é tratar as pessoas com respeito, né? Não agredir as pessoas, não gerar nas outras pessoas medo, né? Não a ser agressivo. Eu sempre recomendo para todo mundo e para mim mesmo a comunicação não violenta. E lá a gente aprende algumas nuances de como se comunicar sem ser violento. E às vezes é uma violência tão sutil, mas tão sutil que você fala, mas isso é violência? Eu nem sabia. Pois é.
Procure saber. Tem mais essa diquinha aí para o dia de hoje. E para terminar, porque já estamos no fim do nosso horário, a motivação pelo medo é um fator real oficial. Medo é um sentimento natural que todo mundo sente, e que bom que sente, porque imagina lá o homem primitivo, né? A humanidade primitiva. A tribo estava ali perto do rio, veio o jacaré e pegou uma criança. A tribo vai ter medo do jacaré, né? Só que o que ela vai fazer com isso? Com esse medo? Vai se mover para longe do rio, para ficar mais longe do jacaré. E morando longe do rio, ou quando for ao rio, vão prestar atenção no jacaré. E quando virem um jacaré, vão ficar longe desse jacaré. E vão ensinar para as crianças dessa tribo: olha, lá no rio mora um jacaré. Não vá no rio sozinho. Chame um adulto para ir com você ao rio. Entende o que eu quero dizer? O medo é ótimo como um preservador da nossa sobrevivência. Então a questão não é parar de ter medo. Pare de ter medo. Não, não pare de ter medo. Faça uma amizade com o seu medo. É a minha proposta aqui de encerramento, para eu parar aqui no dia de hoje. Faça amizade com os seus sentimentos. Então, o seu sentimento é de medo em relação a alguma coisa. Abrace o seu medo e fale: olha, eu tô com medo. Já aí começa a racionalizar. Nossa maior riqueza está em conseguir pensar nas coisas. Poxa, legal, tô com medo de fazer tal ou qual coisa. Tô com medo de andar de moto, vai, porque moto é perigoso, tem um estigma, tem muitos acidentes, já que a gente está no maio amarelo e tem o trânsito, né, o mês do trânsito, da segurança no trânsito, e aí as motocas aí, ó, os motoqueiros, eu ando de moto também, então tenho o meu lugarzinho de fala. A gente tem que andar com cuidado aí, porque quem tá em casa esperando a gente voltar para casa quer que a gente volte para casa, né? E eles têm medo que a gente não volte. Sim. Mas enfim, o que eu quero dizer é: faça as pazes, faça amizade com o seu medo. Então, tô usando esse caso do motociclista. Pô, vamos fazer um cursinho para direção defensiva? Vamos andar mais devagar? Precisa andar 120 por hora no corredor? Você já está ganhando vantagem em relação ao trânsito porque você já está andando mais rápido. Tem a faixa lá, a faixa azul. Vamos pela faixa azul e não precisa ficar ultrapassando na faixa azul, né? Já estamos andando mais rápido que os carros. Percebe? Então, vou com medo mesmo, né? Seu alguém do trabalho te deu uma oportunidade aí, seu trabalho, né? Te deu uma oportunidade de assumir uma responsabilidade que você não acha que tem capacidade, faz assim mesmo. Tenta. Se prepara. Pesquisa, se dedica. Vai com medo mesmo, mas faça. É assim que a gente realiza, né? Calcula os riscos, né, digamos assim, racionaliza os riscos e, na medida do possível, busque entender dentro de você por que você sente medo dessa ou daquela situação. Por que eu tenho tanto medo de expor o que eu penso para as pessoas? Sei lá. Aí cada um vai ter que se investigar aí, né, olhar para dentro de si e questionar. Por que eu tô com medo de assumir um cargo maior na minha empresa? Por que eu tô com medo de casar, né?
Então, eu tô enrolando aqui esse noivado faz 11 anos. Por que eu tô com medo de ir pra frente? O que tá acontecendo, né? Se eu não dirijo, né? Se eu sou uma pessoa que tem medo de dirigir, por que eu tô com medo de dirigir, gente? Vamos lá, vamos ressignificar, né? Aprender a ir com medo mesmo, né? A gente não é perfeito, mas é, é assim que a gente vai se conhecendo e mapeando dentro de nós o que a gente já faz bem, isso é ótimo, reconhecer, e também aquilo que a gente pode fazer melhor, sempre pensando no amor, na automotivação. Beleza? Então, obrigado aí pela companhia, esses 30, 40 minutos que passamos juntos aí, se você vê até o final. Se está assistindo em 2.0 aí vai ser mais rápido, né? Às vezes eu falo devagar, mas pode pôr em 2.0 que vai dar certo. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima vida, semana, mês, seja lá o que for. E vamos lembrar que Jesus pediu basicamente isso, né? Ame ao próximo, ame a si mesmo e reconhecer o seu medo e reconhecer o medo no outro também está contido em amar-se e amar ao próximo, beleza? Amamos a Deus acima de todas as coisas e por isso encerramos hoje agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos juntos e pela oportunidade aqui de termos essa conexão. Assim como também agradecemos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, nos ajudam de todas as formas. E por último, não menos importante, para quem está assistindo ao vivo, temos que domingo é o Dia das Mães. Um beijo, mãe, que deve estar na audiência. Te amo. Fica mais um desafio aí para vocês. Manda um te amo aí para quem é importante. Manda para a mãe, para o pai, para o filho, para quem quer que seja. Vê se você tem medo de fazer isso e se tiver, faz com medo mesmo. Beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu.